Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam super top da galáxias. E prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo... Esse mesmo aí. Capítulo 2... Não, mentira. 3. 4. Na verdade, 4 de Deuteronômio. Então, deu um bug aqui, né? Mas por isso que é importante a gente marcar, tá vendo? Capítulo 4 de Deuteronômio. Logo em seguida, leremos o capítulo 86 de Salmos. Logo após, capítulo 32 de Isaías e capítulo 2 de Apocalipse. Então, deixa a tua Bíblia aberta em Deuteronômio, capítulo 4. Fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Pai eterno, Deus majestoso, Pai, como que é maravilhoso fazermos parte da tua família, sermos teus filhos. Deus, muito obrigada por termos um irmão sublime, nosso Salvador, mediador, intercessor. Louvamos a Ti, ó Deus, por esse livre acesso dados pelos méritos de Cristo. Bendizemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos diante da Tua presença nesse momento, onde quer que venhamos estar. Como é bom podermos ter acesso ao Senhor sem haver necessidade de nos deslocarmos para um determinado lugar, para que o Senhor nos ouça. Porque o véu que nos separava foi rasgado e a inimizade que existia entre nós foi desfeita pelo sangue do Teu Filho. Bendizemos, ó Deus, porque graças a Jesus Cristo temos paz contigo. E podemos, ó Deus, agora sermos reconhecidos como filhos Teus. Na verdade, nenhum pai, se ele pede um pão, ele vai dar uma pedra. Ainda que este Deus, o Senhor, não é esse tipo de pessoa. E nós, como os filhos teus, te pedimos, Pai Santo, o Senhor nos fortaleça por meio do teu santo evangelho, nos permita e nos dê do conhecimento, nos faça crescer em sabedoria, porque a tua palavra também nos fala que se pedirmos ao Senhor, o Senhor nos dá, sem fazer acepção de pessoas a respeito da sabedoria que vem de ti. Te pedimos e clamamos ao Senhor. Estamos aqui diante da tua presença na dependência de ti, ó Deus, para reconhecermos a tua grandeza, para nos deleitarmos nas sabedorias e ciências maravilhosas que a tua palavra possui. Bendizemos a ti pelos teus feitos, milagres, conquistas e até mesmo as repreensões que o Senhor tem nos feito, nos ajudando a crescer e melhorarmos como pessoa, como filhos teus. Deus nos ajuda a servirmos com fidelidade, sermos de fato pessoas que exala o teu bom perfume, que expressa o teu bom caráter, ó Deus. Nos dá a graça de sermos cada dia mais parecidos contigo. Qual filho que não se alegra de parecer com seu pai quando este o orgulha? É muito maravilhoso. E o Senhor, sem dúvida, nos traz muita alegria com tudo que o Senhor é e tem feito. Bendizemos a Ti por isso. Fala aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Capítulo 4 de Deuteronômio, que diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, ouçam os estatutos e os juízos que eu lhes ensino para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho.
Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e que também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte. E o monte estava em chamas, que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram a aparência humana, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu lhes ensinasse a vocês estatutos e juízos para que os cumprissem na terra que passaram a possuir. Tenham cuidado. Guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromper e fazer para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não estejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar cultos a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, meu Deus, lhes dá por herança, porque eu morrerei neste lugar. Não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra, da qual, passado o Jordão, vocês tomaram posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhes atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos.
Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus. Nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhe mostrou o seu grande fogo. E do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito e com a sua presença e com a sua grande força para expulsar da presença de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa destas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, no Planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas e Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale, diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito. E tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e incluíram toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste, até o mar de Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Capítulo 86 do livro de Salmos, que diz o seguinte: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó, Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e um bando de violentos procuram tirar minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Capítulo 32 do livro de Isaías. Eis aí um rei que irá reinar com justiça e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza.
O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e, pela sua nobreza, se mantém em pé. Vocês, mulheres, que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas, que estão confiantes, escutem o que vou dizer. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor. E vocês que estão confiantes, tremam de medo, tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O feito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada, bem-aventurados são vocês, que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastarem em liberdade. Capítulo 2 do livro de Apocalipse, que vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas.
Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Se não, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua iniquidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não servem essa doutrina, digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Até amanhã para mais uma porção das Escrituras. Até lá!